Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui para esse giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, hoje, 7 horas da noite, o Vasco encara o Curitiba em São Januário, no retorno do estádio de São Januário, né? O maior reforço aí para a temporada, com toda certeza, é o estádio de São Januário. Então, a partir de hoje, o Vasco ganha esse grande reforço para fugir da zona do rebaixamento. O seu estádio com a sua torcida lotando e pulsando. Vamos falar muito sobre essa partida aqui nesse vídeo, mas a gente vai falar também sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos mais uma partida que interessava ao Vasco da Gama e o resultado mais uma vez foi bom. Cara, essa rodada até o momento tem sido perfeita, mas rodada perfeita é a rodada que o Vasco ganha, né? Então o Vasco tem que fazer a sua parte no jogo de hoje para essa rodada ser perfeita. O Vasco dá um passo importantíssimo nessa fuga do rebaixamento. Depois da vinheta, a gente atualiza tudo isso aqui. Antes da vinheta, eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo aqui no canal também, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Fala meu povo, uma pausa agora aqui no nosso vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para você que é seguidor aqui do canal Machão da Gama. Eu vou falar com você da Honey Caps. Se você quer ser um homem com uma potência forte e prolongada, usando um produto natural que funciona, clica aqui no link do comentário fixado para você pedir a sua amostra grátis da Honey Caps. Faça como Rodrigo Duarte, morador de Volta Redonda, que tem 47 anos, e que quando soube, que o Honey Caps é um produto natural e pode ser utilizado por qualquer pessoa, pediu a sua amostra grátis e hoje se sente muito mais potente. Então o pessoal da Honey Caps liberou algumas amostras grátis aqui para o canal Machão da Gama, mas correm porque são apenas 20 amostras. O link está aqui no comentário fixado, você pode pedir a sua amostra grátis. Honey Caps, o melhor estimulante masculino do Brasil. Link no comentário fixado. Bom, meus amigos, a gente começa falando aqui da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Essa 24ª rodada do Brasileirão tem sido, até o momento, maravilhosa para o Vasco, né? Isso, de certa forma, me deixa preocupado também, né? Porque, geralmente, quando tudo tá dando certo, quando o Vasco tá com a faca e o queijo na mão, o Vasco deixa o queijo estragar e enfia a faca no olho. Enfim, o Vasco sempre dá um jeito de estragar o nosso rolê, né? Mas, enfim, hoje o Vasco tem a faca e o queijo na mão para dar um passo importantíssimo aí nessa fuga do rebaixamento. Depende só do Vasco, para o Vasco ficar ao final, né, dessa semana aí, o Vasco ficar na 15ª colocação, né? 2 posições ali acima da zona do rebaixamento. Isso porque ontem o Goiás jogou contra o Flamengo lá no estádio da Serrinha e o jogo ficou empatado em 0-0. Tivemos ontem também Fluminense ganhando do Cruzeiro 1-0 e o Fortaleza fora de casa vencendo o São Paulo por 2-1. Então até o São Paulo e o Cruzeiro, se o Vasco fazer sua parte ali, ganhando os 2 jogos que o Vasco tem a menos, o Vasco vai encostar nesses 2 times. Então o Vasco, cara, tem tudo para sair dessa situação complicada que está nesse momento. A tabela está aparecendo aí na sua tela. O Cruzeiro, 11º colocado, tem 29 pontos. O Inter tem 29, o São Paulo tem 28, o Corinthians 27 e o Goiás 26. O Goiás já pode ser ultrapassado pelo Vasco, tá? Se o Vasco fizer a sua parte. Bahia 25, Santos 24 e o Vasco 20 na 18ª colocação. O Vasco tem 2 jogos a menos que a parte dos clubes, né, que estão ali acima do Vasco na classificação. Cruzeiro, por exemplo, é um deles. Se o Vasco vencer esses 2 jogos a menos, né, o jogo de hoje contra o Curitiba e o jogo contra o América Mineiro, na segunda-feira, o Vasco pula para 26 pontos, ultrapassa ali o Goiás, né, que nesse momento é o 15º colocado, e o Vasco ficaria a 2 pontos do São Paulo, ficaria 1 pontinho só atrás do Corinthians e 3 pontos atrás do Cruzeiro, que é o 11º colocado. Então, cara, o Vasco vencendo, fazendo a sua parte, vencendo esses 2 jogos, o Vasco vai entrar naquela confusão ali do meio da tabela. Enfim, cara, essa semana é importantíssima. O Vasco não pode dar mole. O Vasco tá no seu melhor momento no campeonato. Tem que vencer essas 2 partidas contra 2 adversários que são mais fracos e sair dessa situação. Enfim, meus queridos, vamos que vamos, né? A gente vai falar bastante aqui dessa partida Vasco e Curitiba, que é muito importante.
Antes, vou atualizar também a situação aqui do jogo contra o América Mineiro, né? O Vasco na segunda-feira enfrenta o América Mineiro, jogo que pode marcar a saída do Vasco da zona do rebaixamento. Ontem, a diretoria do América abriu a venda de ingressos e a torcida do Vasco esgotou, né, todos os ingressos ali para o setor visitante. Porém, uma informação de hoje é que a diretoria do América Mineiro tem a intenção de disponibilizar uma nova carga de ingressos para a torcida visitante. Então, bem provavelmente, hoje ainda, o América Mineiro vai reabrir a venda de ingressos e torcedores do Vasco que ainda não conseguiram comprar, né, vão poder comprar o seu ingresso para estar presente na segunda-feira lá contra o América Mineiro. Vamos que vamos, né? A torcida do Vasco vem lotando aí os setores visitantes, né, Brasil afora, e na segunda-feira vai estar lotado mais uma vez. E o Vasco, se Deus quiser, vai sair da zona do rebaixamento na segunda-feira. Bom, antes de falar de Vasco e Curitiba, eu vou trazer uma novidade aqui muito bacana para vocês. A rapaziada do Estúdio da Colina lançou nessa semana a campanha No Traço És Imortal, acreditando que uma virada na situação do Vasco no Campeonato Brasileiro é possível. Então se liga só no que o Estúdio da Colina tá aprontando, meus queridos. A cada ponto conquistado pelo Vasco, daqui até o final do campeonato, uma tatuagem será liberada para o torcedor vascaíno resgatar lá no programa de sócio-torcedor do Vasco da Gama. Para você ter mais informações sobre essa promoção, você pode acessar o Estúdio da Colina no Instagram, @Estúdio da Colina. E eu vou colocar aqui o vídeo de apresentação também dessa campanha, que ficou muito bacana. Confira. Nós nascemos do impossível. E o nosso ponto de vista nunca é um ponto final. Porque além de questionar, nós demos a resposta histórica. Além do campo, construímos a história. Além de um número, somos arrebatadores. Estamos na pele, para lembrar que algumas coisas passam, mas o primeiro amigo fica para sempre. Com quantos pontos se eterniza uma história? Vamos descobrir juntos. Para cada ponto, uma memória infinita. A gente sabe que tá difícil, mas foi nessas horas que transformamos o Vasco em imortal. Então tá aí, hein? Cada pontinho conquistado é uma tatuagem que você pode resgatar lá no Sócio Gigante. Muito bacana. Vou fazer a minha, hein? Raul, Bruno, Andrei. Vai ter que me tatuar aí, hein, pai? Vamos que vamos. Enfim, vamos agora falar aqui de Vasco e Curitiba. As prováveis escalações para a partida de hoje. Teremos casa cheia, teremos mosaico também hoje no estádio de São Januário. A torcida prepara uma festa muito bonita. E dentro de campo a gente deve ter ali algumas mudanças no time do Vasco da Gama. Uma mudança já é certa, né? Medel está de volta. O capitão do time, Medel, volta à zaga após cumprir suspensão no jogo contra o Fluminense. Ele vai recuperar sua posição ali, então o Maicon vai para o banco de reservas. A zaga será formada por Medel e Léo Pelé. A principal dúvida no time do Vasco está no ataque, né? Vai jogar o Rossi ou vai jogar o Peck? Os dois foram bem demais, né, na última partida. Um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Mas existe até a possibilidade dos dois jogarem juntos, né? Ainda não está totalmente decidida essa situação. Aliás, a gente não sabe, né? O Ramon com certeza já decidiu, mas essa informação a gente não tem. Se os dois forem jogar, quem sai do time é o Marlon Gomes. A provável escalação do Vasco está na sua tela. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues na direita, Medel, Léo Pelé e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, e na frente, Rossi, Gabriel Peck ou Marlon Gomes e Verrete. Esse é o time do Vasco para enfrentar o Curitiba. E a gente fala agora da escalação do Curitiba. O comandante alviverde, Thiago Kozlowski, teve duas baixas, né, de última hora para essa partida. Bruno Gomes, ex-Vasco, está vetado, e também o goleiro Luan Poli. Com isso, Gabriel volta a ser titular no gol do Curitiba e Andrei, também ex-Vasco da Gama, deve ser titular ali na vaga do Bruno Gomes. A provável escalação do Curitiba é a seguinte: Gabriel no gol, Rainer, Kuzevic, Thiago Dombrowski e Gemerson, Samaris, Sebastian Gomes e Andrei, Marcelino Moreno, Robson e Slimani. No banco de reservas, o Curitiba vai ter Gessé Rodrigues, né, atacante ex-Real Madrid, espanhol de 30 anos, contratado aí pelo Curitiba. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo,
Deixa o like que é muito importante, deixa o seu palpite aqui embaixo também, o seu palpite é muito importante, eu vou deixar o meu 2-0 pro Vasco hoje, 2 gols de Verratti, deixa o seu palpite aqui nos comentários e depois do jogo eu apareço aqui no nosso pós-jogo direto de São Januário. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima, fui!